Boa noite, amigos e amigas. Eu ontem falei que ia falar sobre esse tema, né? Não tive tempo durante o dia. Eu também não gosto muito de gravar nada. Eu não gosto muito de falar por aqui, principalmente ao vivo. Mas tem um tema que me preocupa muito. São as mães das pessoas com deficiência. Em via de regra, nós temos um problema muito grave que acontece. Todos já sabem, mais de uma vez já falei, que nós temos 24,5% de uma população com deficiência. E as camadas sociais mais baixas são as que mais sofrem com isso. Nós temos questões a respeito muito sérias, e uma delas é o abandono que sofrem as mães dessas crianças, tanto por parte dos pais quanto por parte do poder público. Não pouco comum, quando uma criança, um adolescente, sofre um acidente, algo acontece, que ele passa a adquirir uma deficiência, ou que ele nasça com deficiência, que essa mãe, no momento que tome ciência de tal fato, entre em depressão, se desespere, né? E em um segundo momento ela abraça esse filho como uma leoa e vai à luta, buscando caminhos para esse filho, abandonando a pouco a casa, a família, o que é perfeitamente entendido e normal. Eu costumo muito dizer que o vínculo de uma mãe com o filho é biológico. Cresce dentro da barriga, está ligada pelo cordão umbilical, fica 9 meses lá dentro, é amamentado, e que com o pai é social. A mãe diz, olha, é seu, ele acredita ou não. E essa mãe sai como uma leoa com esse filho nos braços. Não pouco comum, os maridos abandonam essas mães. Vão embora, vão refazer suas vidas, vão ter nova mulher, vão ter novos filhos. A maior parte não ajuda financeiramente. E ainda há casos que eu conheço que ameaçam a mãe que tem BPC. Olha, se você me pedir pensão, eu vou avisar na justiça que você está recebendo pensão e você vai perder o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada. 900 e poucos reais. Num país que a saúde é precária, que a educação é precária, que o transporte é precário, que o medicamento é caro, e agora acabaram praticamente com as farmácias populares, o SUS quase não tem remédio para dar, você não dispõe de transportes públicos, aparato público nos hospitais para transporte dessas crianças, 900 e poucos reais não é nada. Eu digo para vocês que eu tenho um carro adaptado, tenho um filho com paralisia cerebral, e o plano de saúde dele custa 800 reais. Eu gasto outros 800 de remédio, e eu ainda pago 600 reais de uma psiquiatra que não aceita o plano de saúde. Como uma mãe pode custear alimento, aluguel, tudo isso com um BPC, sem a ajuda de um pai canalha que abandonou, que não paga pensão? Esse pai aborta com uma facilidade muito grande, né? O aborto masculino no Brasil é tolerado, é aceito, todo mundo acha perfeitamente normal. Se essa mãe largar esse filho com este pai e ela for refazer a vida, ela é cruel, ela é vagabunda, ela é piranha, ela é tudo de ruim. Mas o pai não, o pai é normal. A mãe não estava dando mais atenção a ele, à casa, então ele tinha que largar, ele tinha o direito de refazer a vida. E essa mãe se dana, normalmente em bolsões de pobreza, com pouco acesso. A cidade de Maricá, por exemplo. A cidade de Maricá, o transporte interestadual para o deficiente é da pior qualidade possível. E é um transporte caríssimo. E muitos aparatos que muitas crianças com deficiência necessitam, somente você encontra em hospitais federais e estaduais, que em Maricá não tem. E se essa mãe for fazer um tratamento com esse filho, as despesas dela com um transporte adequado, uma vez, ela tem gratuidade no ônibus? Tem, desde que o ônibus seja acessível. Se essa criança é cadeirante, o ônibus acessível que dizem que tem aqui em Maricá para o Rio, se tem um na vida, outra na morte, só tem em tabela de empresa de ônibus, é igual perna de cobra, ninguém nunca vê. Ela vai ter que pagar uma van, ela vai ter que pegar um táxi. Esse dinheiro não dá nada para isso. E as políticas públicas para essas mães, como ficam? Se essa mãe for trabalhar, ela pode perder o BPC. Porque o BPC é para quem tem renda média inferior a R$ 250 por pessoa. Se for ela e o filho, se ela ganhar mais de R$ 500, ela perde o BPC. Se ela ganhar um salário mínimo, ela perde o BPC.
Então essa mãe fica condenada a viver em condições precárias com um salário mínimo por mês. Muitas vezes, num país machista como o que temos, as casas são dos maridos, estão no nome do homem. E a quem acaba, principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, é a mulher sendo posta para fora de casa com esse filho. E ela vai pagar aluguel, ela vai pagar luz, ela vai pagar água, ela vai fazer comida, e vai cuidar deste filho, vai comprar remédio, vai pagar passagem, com um salário mínimo por mês. Essa é a quantia ridícula que o governo dá e que tanta gente ainda fala contra, para as mães que têm filhos com deficiência. Essas mães, muitas vezes, o horário que o filho está na escola, porque o que acontece? Nós não temos escolas especializadas. Não temos colégios de tempo integral para essas crianças. Essa mãe, então, enquanto leva esse filho para a escola, ela tenta fazer uma faxina, um bico, trabalhar num comércio informal, para tentar complementar um pouquinho a renda, com medo de ser pega e perder o BPC. Cooperativas de fornecimento de mão de obra dessas mães talvez seria uma possibilidade interessante, porque a cooperativa ela se compromete a colocar um porteiro, um telefonista, um agente administrativo. Ela não se compromete com um CPF ou com uma carteira profissional. Desde que o serviço seja feito, ela pode fazer um rodízio dessas pessoas. E quem recebe é a cooperativa, não é a mãe. Então não há comprovação de renda que comprometa o BPC. Ou esse auxílio poderia vir de outras formas. O governo fazer um levantamento dessas famílias, né, e tentar ajudar das mais diversas formas possíveis, com transporte, com vale-transporte, com cestas básicas, com remédios, com uma assistência domiciliar mais eficaz. Coisa que nós não temos em canto nenhum. Não é pouco comum vermos essas mães indo para a prostituição. Não é pouco comum vermos mães de baixíssima renda, com filhos deficientes, morando em bolsões de pobreza, estarem sendo submetidas a homens que as espancam para que os filhos possam sobreviver. Não é pouco comum que vejamos essas mães envolvidas com tráfico de drogas, com furtos, porque há um total descaso e abandono do poder estatal para com elas. Os pais, por sua vez, família refeita, vão levando suas vidas belos e formosos, e a justiça absolutamente nada faz. Quando faz, o cidadão diz, não, eu vivo de bico, isso e aquilo, e dá R$250. Eu conheço um caso que deu R$143, essa fortuna de R$143, que não dá para comprar um dos remédios do meu filho. E assim, essa vida vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais cruel. Essas mães vão se acabando em vida. São muitas mulheres jovens, muitas mulheres mais velhas, completamente acabadas, sem nenhum cuidado, sem nenhuma autoestima, em uma constante depressão, amarguradas, que criam também seus filhos num clima de amargura. Crianças essas, muitas vezes, que ao contrário, necessitariam para sua plena recuperação um clima ameno, um clima de felicidade. Sabe, eu acho que nós temos que fazer uma mobilização muito grande para que os poderes públicos comecem a olhar para essas mães, que comecem a fazer política para essas mães também. Muitas vezes, ajudar a pessoa com deficiência não é ajudar diretamente o deficiente, é ajudar a família do deficiente. Que o poder público institua a advocacia pública municipal. Não pode se instituir uma defensoria pública, porque a defensoria pública foi criada pela Constituição, no âmbito do Estado e da Federação. Mas não há nada impede que o poder público municipal, o poder público estadual, o poder público estadual até tem a defensoria pública, né? Então seria uma besteira isso que eu ia falar agora. Mas o poder público municipal pode instituir uma defensoria pública, que não é uma defensoria, uma advocacia pública municipal, e dar assistência jurídica a essas pessoas. Sabe? O poder público pode ter uma equipe volante que visite essas famílias, sabe? Que faça um acompanhamento permanente da sua condição de vida, da sua qualidade de vida, que vá fazendo uma anamnese permanente, sabe? Para saber as condições de saúde, as condições psicológicas dessa mãe. O poder público pode trabalhar em geração de renda para esta mãe de forma que ela não perca o BPC.
Fica o apelo, vamos começar uma movimentação muito grande. O que não falta nesse mundo é homem canalha, o que não falta nesse mundo é mulheres abandonadas, com seus filhos nos braços, filhos deficientes, tendo que se virar para sobreviver, sofrendo horrores que vocês jamais podem imaginar. Era sobre isso que eu queria falar. O assunto eu poderia me estender muito mais, mas eu vou acabar sendo ofensivo, porque é uma temática que me irrita demais. Esse tipo de homem, moleque que a sociedade tolera, que a sociedade respeita e até admira, e que ainda diz que ele está certo, que ele tem direito à vida, e essa mãe não tem direito à vida mais. Essa mãe tem direito a passar fome, essa mãe tem direito a sofrer, essa mãe tem direito a entrar em depressão e não poder ficar depressiva em cima de uma cama. Essa mãe tem direito a passar roupa de madrugada, durante o horário que seu filho está na escola, ter que fazer uma faxina correndo, trabalhar com camelô correndo de guarda municipal e de fiscal. Temos que olhar para essas mães, temos que olhar para essas mulheres. Fala-se tanto em movimentos feministas, fala-se tanto em movimento de libertação da mulher. Nós temos que libertar essas mulheres. Muitas que eu conheci casos, se submeteram a casar com outros homens que as maltratam, que as escravizam, simplesmente pela sobrevivência de seus filhos. Fica meu apelo, fica meu boa noite a todo e o alerta: esses homens não têm que ser respeitados. Esses homens não têm que estar sendo aceitos em nosso meio. Esses homens são canalhas, esses homens são covardes. Esses homens não merecem nosso respeito. Esses homens merecem o nosso desprezo. Uma boa noite para vocês.